Olá, sejam bem-vindos ao Headcast, o podcast da Head Education. Aqui no Headcast nós falamos sobre tendências, gestão de negócios, mentalidade empreendedora, casos clínicos, carreira e técnicas de aperfeiçoamento em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos também. Você que está nos assistindo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim como quem está nos ouvindo ou nos assistindo no Spotify. No episódio de hoje, o episódio número 9 já do nosso Headcast, nós vamos falar sobre o grande desafio que é a gestão de uma clínica multidisciplinar. Os segredos da gestão na prática. Como focar em produtividade sem abrir mão de qualidade. Um desafio grande. Atração e formação de novos profissionais. Como a plástica odontológica participa da rotina da clínica em questão. Vantagens de ter um laboratório in-house, ou seja, de ter o seu próprio laboratório. Mas antes de começarmos, vamos dar as boas-vindas aos integrantes da mesa de hoje. O nosso sócio fundador, Guilherme Lengler, que está comigo aqui, que é coordenador científico da área de odontologia restauradora aqui na Head Education. Samantha Rangel, e aqui eu quero abrir um parênteses para comemorar a nossa primeira mulher aqui participando do Headcast. Que honra! Que é algo que a gente queria muito, que trazer uma mulher, e aí vamos estrear em grande estilo. A Samantha é endodontista e tem MBA em Liderança, Gestão e Inovação pela PUC. Vocês vão ver que os nossos convidados de hoje são mais do que dentistas. Renato Cremonese, cirurgião dentista, graduado em gestão de pessoas pela FGM. Pela FGV, desculpa, pessoal. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Head Education, uma plataforma de educação voltada ao ensino odontológico que veio para potencializar a carreira dos cirurgiões dentistas. Hoje a gente já tem um patrocinador novo, né? Na odontologia, a FGM pode nos patrocinar. Ganhou um merchan. Tu vê que a odontologia tá impregnada, forte, até nas siglas. Vamos começar então o nosso primeiro gancho aqui, o nosso primeiro papo. Vou até te passar a palavra, Lengler, porque até tu conta brevemente assim, essa parte dessa relação que tu já tem com os nossos convidados antes de Head Education. Exato, são meus amigos pessoais, né? Então, e é uma grande admiração pelo jeito que eles levam a clínica. Então, acho que esse foi o motivo principal que eu acabo comentando com vocês, e todo mundo sabe, os amigos sabem da qualidade da gestão da Sabre, que é o nome da clínica deles. Então, eu queria abrir o papo de hoje falando do grande desafio que é a gestão de uma clínica multidisciplinar. A gente sabe que a Sabre é uma clínica que atua em odontologia como um todo, não é uma clínica assim, focada em ortodontia ou focada numa especialidade, que é muito diferente de gerir uma clínica onde o paciente entra doente e sai saudável, ou entra feio e sai bonito. E tem que passar, talvez, por todos os processos da odontologia até que ele saia pela porta satisfeito e deixe a gente satisfeito também com uma remuneração adequada para o trabalho que foi feito. Então, a gente sabe que o Brasil não é um ambiente perfeito para o empreendedor. Tem muitas normas, burocracias, custos altíssimos, né? Mas a gente, às vezes, faz do limão a limonada, como gestão. E a pergunta principal que eu vou fazer para ti, Renato, é assim, como focar em produtividade sem abrir mão da qualidade? Né? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês checam isso? Como é que vocês lidam com vários dentistas, muitas entregas? Como é que é feito isso lá dentro? Eu sabia que tu ia vir mais ou menos para esse caminho aí, porque até eu estava acompanhando no último episódio de vocês. Eu ia comentar isso. Rolou uma conversa muito interessante ali sobre como que as clínicas premium tem tanta qualidade na entrega, e às vezes uma clínica franqueada, mais focada em produtividade, acaba tendo queda na qualidade da entrega, né? Não, e às vezes até há uma discrepância dentro da clínica, né? Tu pode ter profissionais numa determinada área que tem uma performance excelente, e às vezes tu fica carente numa outra. Então, como é que tu consegue equilibrar isso tudo numa clínica multidisciplinar? Sim. Hoje em dia está muito em voga, eu acho, na gestão se fala muito dos coaches, né? E, cara, quando tu tem um time maior,
acaba que tu entra numa situação onde tu tem que justamente gerenciar aquelas posições, cada jogador, tentar extrair o máximo de cada um. E em gestão é uma coisa que tu tá sempre reformatando os teus processos também, né? Então a gente já trabalhou algumas vezes na entrevista inicial ali, buscando já, tinha um livro que a gente dava para as pessoas, que é o Descubra Seus Pontos Fortes. Então tentava já mapear para onde que essa pessoa ia bem. Então uma pessoa que tinha bastante carisma, a gente já tentava direcionar mais para as primeiras consultas. E a gente está sempre fazendo esse trabalho de autoconhecimento dentro da equipe ali, para conseguir gerenciar bem as posições. Isso é uma coisa que eu acho que, se o cara tá bem, tá trabalhando numa posição que é agradável para ele, ele tende a entregar um resultado melhor, né? E isso é uma grande vantagem de trabalhar em equipe, né, de maneira geral, porque é potencializar o que é bom em cada pessoa, né? Tu monta lá a tua mente mestra de uma maneira muito mais qualificada do que se tu precisa compor tudo isso ou definir o que cada pessoa deve fazer, independente da potencialidade dela, né? A gente já enfrentou situações assim de ir ao gerenciar a carreira da pessoa e sugerindo, inclusive, uma mudança de área, né? Já teve... o cara... tô fazendo um implanto, daí tu vai vendo que não tem a mão, não tem, às vezes, a audácia, que às vezes precisa para essa parte mais de cirurgia, e aí tu começa nas reuniões e tal, vai fazendo um trabalho e vai reposicionando a pessoa dentro da própria carreira, assim, acho que é uma coisa que acaba trazendo um resultado. Na equipe auxiliar também, volta e meia, a gente faz alguma rotação de função lá, porque percebe que vai agregar mais, mudando um pouquinho, a própria insatisfação da pessoa ali a gente consegue definir. Mas quando eu vim nos últimos dias aí pensando assim, o que talvez faça diferença lá na clínica, né? A gente está vindo agora de um resultado do mês passado, que foi o melhor mês da história da clínica. São quase 18 anos agora, isso? 2006 a gente fundou. 16. Tô ruim de matemática aqui. 16 anos. Então, e mês passado foi um mês histórico, assim, o resultado foi muito bom. E a gente fica, às vezes, tentando ver, de onde que veio esse resultado e tal. E que coisa boa, porque uma coisa que a gente tem falado muito aqui, desculpa te interromper, é que o mercado ele está crescendo muito. As pessoas olham muito para aquele lado de que cada vez tem mais profissionais, cada vez tem mais faculdades, cada vez tem mais cursos de especialização, então a concorrência está muito grande, mas o mercado tem crescido. Muito. E especialmente para quem se qualifica, para quem entende o processo todo de gestão de um negócio como esse, né? Muito. E aí, quando eu estava tentando identificar ali o que talvez traz, além de produtividade, qualidade para a gente, é uma soma de várias coisinhas, né? Uma delas é a gestão de cultura, assim, que a Samantha até fez um trabalho agora, nas últimas semanas, aí entrou uma equipe de 5 novos integrantes, entre estagiários e tal ali, e ela percebeu assim, preciso dar uma reativada na cultura. A gente cuida bastante da cultura da empresa, né? Assim, o que é a Sabre? Qual é a personalidade da empresa? O que as pessoas vão fazer pela empresa quando nós não estivermos lá olhando? Isso é a cultura, né? Aquela coisa que anda sozinha, o DNA da empresa. E a gente tem várias atividades de reforço de cultura. Só que, às vezes, roda, entra outras pessoas, aumenta o tamanho da equipe e tu percebe, alguns detalhezinhos da cultura deram uma esmaecida. E daí a Samantha começou a fazer algumas coisas de reativar a cultura. E sempre que a gente faz esse tipo de ação, a gente nota assim, dá um salto de novo ali, a coisa se reequilibra. E eu acho que o cliente acaba percebendo, né, assim, que daí, aqui tem um valor forte, esse valor está bem presente. Mas esses pequenos detalhes que tu comentou é que a gente quer saber, esses segredos. De repente, vamos explorar a Samantha para ela nos dizer alguns desses pequenos detalhes aí. É treinamento? É uma pesquisa que vocês fazem? Sobre a cultura. Primeiro, sobre a pergunta, assim, eu acho que às vezes a gente vê produtividade e qualidade como coisas antagônicas, né? E eu acho que elas andam juntas, assim, porque se tu foca em produtividade, tu também está focando em organização, redução de desperdício, melhor entrega, e isso o teu cliente percebe também, né? Então, tu tá gerando qualidade quando tu também está focando na produtividade. Isso é um ponto. E a questão da cultura é indispensável, assim, eu acho que é o que gera uma unidade. Então, tu tem 20, 30, 40 pessoas trabalhando. Se tu tem uma cultura muito, muito clara, ou a pessoa entra ali e diz, eu faço parte disso, ou ela já não vai querer sair. A gente também, às vezes, já vê que a pessoa não serve. E tu tendo isso, tu mostrando
por que tu existe, o porquê, na verdade, né? Que é o mais importante de tudo, uma empresa é o porquê. Todo mundo entendendo aquilo e, às vezes, tu não tá naquele nível que nem tu falou, né? As entregas são diferentes, tem profissionais que têm uma excelência, os outros estão começando. Mas daí tu cria também uma cultura de inspiração, assim. Tu vê aquele cara que tá lá e ele já chegou lá e eu sei que eu também posso chegar e vamos atrás. Então, o que eu vejo na Sabre é isso, assim, é um lugar onde as pessoas entram e mesmo que elas saiam, elas vão sair melhores, né, nessa passagem, porque elas vão deixar coisas, mas também vão aprender muito. E a gente cria um ambiente de evolução constante. Eu acho que isso é inspirador, motivador, e as pessoas entram todas nessa mesma vibração, assim. Sobre o exemplo que tu me pediu, né? Não queria... o que o Renato citou ali foi a questão dos estagiários, né? A pessoa entra e daqui a pouco ela entra meio que num fluxo ali de trabalho e não entende... De novo, não entende o nosso porquê, não entende a nossa história. Então, nesse caso específico, a gente fez algumas coisas. Por exemplo, que um grupo, né, que a gente brincou, fez um título divertido, e aquele grupo, toda sexta-feira, eu botava uma história marcante de encantamento da Sabre, algo que, nos nossos 16 anos de história, simboliza, mostra bem, exemplifica o que a gente é como empresa. Então, eles ganhavam a história, aí eles tinham um caderno, um presente que eu dei para o Renato uma vez também, que era depoimentos de histórias encantadoras, o que a gente já fez, loucuras que a gente fez para o paciente. Eles tinham a leitura obrigatória dessa semana. Depois a gente chamou eles para uma pizza e foi lá no Descontraído para contar como que a gente começou, como é que a gente se formou, como é que a Sabre, como é que foi a ideia da Sabre. Aí rapidamente eles foram entrando nessa cultura que é o importante, na minha opinião, para eles poderem entregar o que a gente quer que eles entreguem. A gente já ouviu nenhuma nem duas vezes assim de dentistas da equipe. Assim, é a única clínica que eu já trabalhei que é realmente multidisciplinar. Sim. Que realmente existe interação entre todo mundo, padronização dos discursos, padronização de diagnóstico, prognóstico. A gente gasta bastante tempo em treinamento, assim, de fazer com que a informação circule de forma transparente entre todos os integrantes da equipe. Inclusive informações financeiras, isso que a Samantha falou de inspiração. Ela criou uma competição ali, onde cada um ficava vendo a pontuação um do outro, a meta que tinha para alcançar. No caso, a meta, cara, parece uma besteira, tá? Mas o pessoal achava o micro-ondas da Copa fraco. E daí ela criou uma competição e se atingisse a meta tal, já ganhava um micro-ondas novo. E se atingisse, daí a equipe ganhadora ganhava um escape game, né? Acho que era isso, né? E tudo porque ela pensou assim, o Renato é uma das produções mais altas e vai ficar de férias. E daí ela criou 2 equipes para suprir essa ausência e para o mês não ser fraco. Foi o melhor mês da história da clínica. Tu tava 20 dias de férias. 20 dias de férias. Eu acho até já que marquei pode as continuar próximas viajando férias. até. Eu percebi que eu sou o problema. Então agora eu vou ficar em férias. Mas isso seria o suprassumo do sucesso de um negócio, né? O ideal da gestão, né? Exato, quando Se tu o quiser tirar férias em idealizador... Viamão lá e trabalhar para mim, eu aceito. Quando o idealizador percebe que ele não estando ali, a coisa funciona do mesmo jeito, funciona de uma maneira super produtiva, né? Tu ia comentar alguma coisa? Tu vai criando... Eu ia comentar da cultura que quem conhece eles e já conviveu com os colegas que trabalham, sabe que isso é uma verdade muito forte. A cultura lá Mas a cultura da empresa transpira essa cultura. O que eu ia comentar é, em cima do que a Samantha falou, de que entende que os profissionais às vezes vão lá, aprendem, ficam um ciclo lá e saem, eventualmente, alguns deles. E como é importante ter na empresa pessoas que têm uma cabeça de querer crescer, né? Seja dentro, seja em algum momento se elas entenderem que a vida dela não é mais ali, mas o pior cenário é tu ter como parceiros, como funcionários ou colaboradores, pessoas que estão lá, que não querem. E aí é que eu acho que o espírito da empresa ou contagia essa pessoa ou acaba imediatamente excluindo ela, né? Ela não consegue entrar de fato. Cara, já perdemos integrantes da equipe, já perdemos dentistas, assim, pagando um processo de coach para a pessoa meio que se descobrir na vida e daí a pessoa descobriu que não era aquilo. Que queria ir para a Austrália. Não é o caso do Josué, que a gente também perdeu um dos melhores dentistas e sócios da clínica, né? Porque a família meio que decidiu, vamos para a Austrália. Então, tu tem nesse processo, acho que uma das ideias de vocês era conversar um pouco sobre a atração de talentos e como desenvolver esses talentos, né? Cara, a gente foca muito também nisso, assim, gasta bastante tempo, desde como a gente elaborou a partezinha do site, que é o trabalho conosco lá.
O nosso trabalho conosco, quem já clicou lá, vai ver que não é um linkzinho com formulário para mandar currículo. É um monte de coisa. Nossos valores estão lá. Então, se o cara chegar no final, ele já leu um monte de coisa que a maioria não lê. Então, ali começa a filtrar já, né? Tem gente que, inclusive, já nos falou assim, mas é uma trabalheira para mandar um currículo para Sabre, o currículo é diferente, tem um formato e tal. Tudo isso já começa a ver se o cara vai ter uma identificação com o perfil ou não. Daí depois que ele manda o currículo, se o currículo não vem mais ou menos do jeito que a gente imagina, um currículo mais criativo, um currículo que tenha antes e depois, tem alguma coisa de depoimento dos pacientes da pessoa, a gente ainda dá mais uma chance. Lê de novo lá o trabalho conosco, tu vai ver que o currículo não é bem esse modelinho do Word aí. Aí vários já desistem ali. Aí alguns mandam, e agora, mais recentemente, a gente começou a receber uns currículos bem legais, com as pessoas já com uma visão um pouco diferente. E daí, depois que ele faz isso, ele tem que estagiar. Mas eu já sou dentista formado, já tenho especialização. Não interessa, tu vai sentar agora do lado, do meu lado, no caso, que sou quem cuida da parte da equipe clínica. E ele vai... faz esse papel de coach. E o cara vai sentar do meu lado ali, primeiro para ele ver se ele gosta do jeito que a gente atende. Uhum. Tem gente que vai olhar e vai dizer, são uns malucos, cara, vocês são... Eu já ouvi de várias pessoas dizer, vocês fazem tudo que os pacientes querem. Sim, a gente faz tudo que os pacientes querem. E mais um pouco, surpreende e tudo mais. Tem gente que acha que não é por aí o caminho e tudo bem, cada um acredita nas suas coisas. Pra gente dá certo, eu gosto de atender assim. E a gente, como fundadores, tem o direito, né, de escolher quais vão ser os valores daquele ambiente. E depois a gente tem a obrigação de fazer com que esses valores se mantenham, né? Porque se a gente não tomar as rédeas da situação, cada pessoa que entra acha que pode ir lá e estabelecer os seus valores. E muita clínica se diz multidisciplinar, tem isso, né? Tem um monte de caciques, né? A equipe auxiliar desesperada, correndo de um lado para o outro, porque não sabe a qual cacique que atende. E a gente foca em realmente formatar as pessoas. Então, esse primeiro estágio da pessoa ali, não é nem para eu avaliar ela. Ela vai me olhar e eu vou dizer para ela, hoje tu vai olhar e ver como é que funciona a clínica e ver se tu gosta. Porque se tu não gosta, beleza, tu vai poder ir trabalhar. É uma chance dela começar a entrar no negócio ou... Ver se ela nos seleciona. Exato. Se ela está disposta àquilo. Mas aí partindo um pouquinho para a parte bem técnica, assim, falando ainda de gestão, a gente falou um pouquinho antes nos bastidores aqui sobre softwares de gestão, sobre validação de números, de desempenho. Vocês já falaram alguma coisa de mostrar entre os profissionais, né, o desempenho de cada um, números, o quanto é a parte de vocês, como sócios, fundadores, como gestores principais, e o quanto isso tudo é compartilhado com a equipe, assim, como um todo, né? E o que vocês usam na prática para fazer essa gestão? Seja lá dos atendimentos, do prontuário, para servir até como dica para quem está nos assistindo, porque o cara, às vezes, ele nunca participou de um processo maior como esse. Eu não sei nem que software os caras usam, eu não sei como é que eles fazem a contabilidade, o que eles mostram. Eu, como dono, mostro para o colaborador, não mostro algumas coisas. Como é que é, em linhas gerais, assim, isso? Vou deixar depois tu falar bem dos números ali, mas acho que a primeira coisa que... A gente é muito empresa mesmo, assim, né? Desde o nosso contrato, o contrato foi pensado para como reter talentos. Acho que turnover, né, a troca de profissionais é uma coisa que faz com que a qualidade caia. O turnover em franquias é de 1 a 2 anos, é muito baixo. Aliás, muito alto, né? O tempo de retenção das pessoas é muito baixo. E na clínica a gente faz de tudo para evitar turnover, né? Então, todo o processo de seleção é difícil para justamente a pessoa também ver se identifica legal. E depois que a pessoa está lá, cara, nós vamos gastar tudo que a gente puder de tempo e tal para desenvolver ela e ela ficar, né? E, inclusive, ela tem a oportunidade de virar sócia. Né? É isso que eu ia perguntar, porque esses são os caminhos, né? Esses dias eu estava ainda assistindo alguém de gestão falar sobre isso. Não tenha medo de perder os teus funcionários ou colaboradores, porque a gente precisa trabalhar com pessoas que querem crescer. Mas, por outro lado, ofereça possibilidades de eles crescerem no teu ambiente. Sim. E aí eu ia perguntar isso para vocês, porque é uma cultura mais difícil no meio odontológico, né? Tem lá um dono do negócio e os outros vão colaborar e ponto final. Mas tudo isso tem um trabalho de educação, assim, inclusive das pessoas, né?
Porque primeiro, assim, a gente foi atrás, nós fomos os visionários de procurar como é que funcionava isso, copiar das empresas de advocacia, um contrato que dê para fazer essa entrada e saída de sócios, criar as regras. Mas, tu tem que convencer as pessoas de que isso pode ser feito em odontologia, convencer os dentistas de que pode ser uma boa para eles, mostrar com números. Aí a Samantha vai, faz uma planilha, faz o valuation, né? Quanto vale a clínica? Por isso que a cota vale tanto. Por que a cota de entrada é um valor e se tu quiser vender é um valor um pouquinho abaixo? Tudo isso é um processo educativo. Às vezes, na reunião de final de ano, a Samantha pega uma nota de R$100 e mostra ali, de cada R$100 que entrou, o que é cada coisa. Ou seja, ela pega o nosso DRE, nosso demonstrativo de resultados, e de uma forma didática faz as pessoas entenderem que quando entra R$100, não são R$100 de lucro. Porque às vezes também, uma das coisas que faz um funcionário achar que está sendo explorado ou que está ganhando pouco, cara, não entende os números. E isso que agora a Samantha vai ter que explicar como que ela faz esse trabalho, porque eu fico imaginando um profissional, e vocês devem ter na equipe, às vezes a seleção de um profissional que está no início da carreira, e o dentista não sabe absolutamente nada disso. Então ele tem que começar pelo beabá, ele sai da faculdade e ele não sabe qual é o ponto de equilíbrio para ele ser pessoa física, jurídica, às vezes ele abre uma empresa e ele não deveria. E às vezes ele não quer saber. Exato. Às vezes ele quer só atender. Às vezes ele não quer saber, sabe por quê? Porque ele quer pegar esses R$100 que entrou e já colocar no bolso imediatamente. Já ganhei R$100, vou sair para tomar um chopp. Mas vai lá, Samantha, nos conta um pouco. Isso é difícil, assim. Em primeiro lugar, eu acho que é uma falha muito grande nas nossas faculdades, né? A gente sai formado sem uma cadeira de economia. Na URGS, a gente tinha uma cadeira de economia que não tinha economia, né? Era uma cadeira de odontologia social com o nome de economia. Então, a gente já sai completamente sem entender que a gente tem que encarar como um negócio a nossa profissão, né? Viver uma empresa, né? A venda, por exemplo, até o dentista não gosta de falar em venda, mas a gente também tem que ser vendedor. Então, tudo isso, todos esses conceitos assim do negócio, é muito difícil o dentista às vezes sair e diz, eu quero atender, né? Então, assim, sobre softwares, que nem tu falou, eu acho difícil, assim, a gente começar a dar dicas, porque como a gente está com um caminho meio longo, né, parece tudo mais complexo. O que eu vejo só é que tu pode começar com nada, tu pode começar com uma planilha do Excel, assim. Entradas e saídas. Entradas e saídas. Já te dá uma noção. E focar em alguns indicadores que tu monitore o desempenho da tua empresa, né? Então, às vezes a pessoa não entende o custo hora da clínica. Pega os teus gastos, pega o número de horas que tu consegue atender com quantas cadeiras que tu tem, teu custo fixo ali, e aí tu já vê quanto custa uma hora da tua cadeira. Aí tu começa a olhar para um convênio e pensar, não, gente, mas não tá batendo a matemática, né? Isso é uma coisa simples, tu faz com Excel, né? Claro que depois a gente pode ir evoluindo o que a gente fez, né? A gente usa o EasyDental. O EasyDental é um software, assim como qualquer um, tem prós e contras, mas ele é limitado em uma série de questões assim, de gestão. A gente foi implementando com a ajuda de uma empresa parceira do Easy, assim, do Rogério, que é um cara que foi fundador do EasyDental e agora ele atua mais nessa parte de ferramentas extras. A gente foi acaba customizando para as pessoas a utilização. Ele tem alguns padrões que daí para todo mundo e a gente foi trazendo ele de forma bem individualizada para a nossa realidade, para ele desenvolver ferramentas específicas para nós, que a gente sentia a diferença. E agora a última etapa dessa foi a gente desenvolver uma plataforma conectada ao EasyDental, que ela monitora a jornada do paciente, porque isso é o que eu sentia mais falta, assim. Os pacientes entram e saem da clínica e tu olha o software, mas o software não consegue, de uma maneira mais intuitiva e clara, te mostrar aonde que cada paciente está na jornada, desde que ele chegou, se ele teve um orçamento, se ele fechou o plano, se ele está com a próxima consulta marcada, se ele está com o financeiro ok, se marcaram o retorno dele. Então, a gente criou essa jornada para colocar os pacientes em etapas e trazer o olhar para eles, né? Porque eu acho que aí, de novo, produtividade e qualidade. O cara que está perdido na tua jornada, tu tá tendo prejuízo, mas tu também não está entregando qualidade para ele. Então, anda junto de novo. Os indicadores também, eu acho que para a pessoa, ela tem que sempre focar em indicadores que possam trazer. Às vezes, tu pega um indicador bem de produtividade, como uma questão de custo de hora clínica, e associa com um indicador de qualidade, como a avaliação do Google. Faz alguma meta com a tua equipe, assim, onde tenha indicadores que vão te trazer uma coisa mais de financeiro e outra coisa mais de satisfação do paciente. Isso que tu falou, Lauro, de alguns profissionais serem zero na parte de gestão, assim,
Na verdade, todo o mercado odontológico, até pouquinho tempo atrás, era zero de informações de gestão. Quando a gente começou a despertar mais para isso, foi porque eu fui primeiro fazer o MBA lá e eu descobri o que era um ERP, que é o software de gestão, o que era um CRM, que é o software de relacionamento com os teus clientes. E aí a gente começou a abrir o olho para essas coisas. Daí, então agora vamos atrás de indicadores. Daí tu procurava na internet, não tinha indicador de nada. Daí, Não tinha informação comparativa não tinha informação de nada. comparativa de nada. Daí encontramos alguns indicadores para fazer benchmarking dos Estados Unidos. Daí a Samantha, mas isso aí não vai ser... Que indicadores a gente vai usar? A primeira rodada de indicadores, a gente tinha uns 20 indicadores no nosso relatório. E daí, cara, é muito indicador. Tu não tem como fazer gestão em cima de tantas informações, né? E daí a gente fez isso, acho que durante uns 2 ou 3 anos, a gente, vamos primeiro coletar, vamos criar os dados, já que não tem os dados. Coletamos. E daí começou a ficar mais claro pra gente quais os indicadores que eram mais importantes de monitorar no dia a dia. E daí a Samantha criou, junto com o Rogério, lá uns relatórios automáticos. Que daí, no início, até a gente monitorava diariamente. Daí via que também, se tu mandar um monte de relatório para os dentistas, o cara enche o saco, ele já tem 1000 mensagens ali, 1000 coisas para fazer, e já para de olhar. Daí a gente começou a mandar no dia 10, no dia 20, aí já funciona melhor. Então, tu vai ajustando, né? Tudo tu vai ajustando. E daí tem dentistas que usam mais uma ferramenta do que outros. Tem dentistas que não mexem tanto na jornada. Dessa mata senta, vamos olhar a jornada aqui. Daí eles entendem uma etapa a mais que eles não tinham entendido. Só que assim, eu hoje em dia, eu teria dificuldade de começar um consultório menor, assim, sozinho, porque também a gente tem muito bem agora o que é papel de cada um. Sim. Né? Então a Samantha cuida de um monte de coisa que eu não preciso nem pensar naquilo ali, e se eu tivesse que estar pensando tudo isso, eu ia estar produzindo muito menos na outra ponta, que é o que eu tenho que cuidar, entendeu? Exato, e às vezes tu tem que até te atualizar de novo, tu ir atrás disso tudo. Mas a gente falou um pouco do perfil desse profissional que acaba sendo lapidado na própria seleção por vocês, né? Das características que esse profissional precisa ter. E agora a gente vai migrar um pouquinho para uma situação bem prática que é: selecionou o profissional, ele está lá atuando com vocês, claro, ele tem um nível de formação técnico. Qual é o desafio de vocês para controlar o padrão de entrega, de resultado dele lá, da restauração que ele fez, da raspagem que ele fez, todos os procedimentos de maneira geral ali? Como é que é esse desafio? Porque o que o pessoal imagina? Eu tenho uma clínica multidisciplinar, eu tenho colegas, eu confio nesses colegas ou nesses colaboradores que eu selecionei, mas às vezes é aquela história, não é o consultório dele, o quanto que ele... E aí é um trabalho de vocês de manter essa pessoa motivada e tudo mais, mas o quanto que ele vai ter aquele olhar de dono mesmo para fazer o trabalho, né? Aí entra a coisa do skin in the game, né? Uma das coisas que a gente até abriu agora ali algumas exceções, mas em geral quem trabalha na Sabre trabalha só na Sabre. Por causa de toda essa perspectiva de crescimento, de um dia virar sócio e foco, tal. Né? A gente tem contrato de exclusividade e isso é uma das coisas que eu acho que faz funcionar. Faz o cara já começar a desenvolver a visão de dono, assim. A gente abriu algumas permissões, porque a gente também estava sentindo necessidade de alguns profissionais mais júnior, assim, de experimenta o mercado, então, até para tu ter um comparativo. Isso foi bem bom, foi uma ideia da Samantha, foi bem bom, assim, porque daí o cara também vai em outras clínicas e daí ele vê a realidade que ele tem lá na Sabre. E normalmente volta mais feliz para daí assinar a exclusividade e seguir esse plano de carreira, tá? Mas acho que ser exclusivo é uma coisa que aumenta a qualidade, porque aumenta o foco, porque aumenta a preocupação com aquilo ali, a preocupação com os pacientes. Outra coisa que eu vejo que contribui muito é o paciente cruzando de especialidade para especialidade. Tá? Sim. Num ambiente com valores, com uma cultura bem clara de que tu pode apontar defeitos, né? A gente é muito tranquilo nisso lá, assim, tenta tornar isso muito transparente. E pode apontar defeitos e pode pedir ajuda, tá? O que eu pode pedir ajuda? Uma das minhas atribuições como diretor clínico eu tenho que disponibilizar a agenda sem custo nenhum para qualquer profissional da equipe para ajudar eles em qualquer procedimento que eles precisarem. Então, eu me apertei na situação tal, ele tem direito a ir lá na minha agenda e bloquear a minha agenda naquele horário e eu vou atender o paciente junto com ele para dar andamento naquele tratamento. Tá?
E eu já vou me adiantar na pergunta de vocês do laboratório ali. O laboratório, o maior ganho de todos do laboratório na clínica, do laboratório in-house, é de qualidade. Porque a nossa ceramista tem uma relação de longa data com a gente, foi treinada por nós, assim, em termos de anatomia, de adaptação, de qualidade de moldagem e tal. Cara, ela é uma dentista de alta qualidade, filtrando tudo que entra no laboratório. Então, se entra qualquer coisa no laboratório que ela ou não gostou do planejamento, ou faltou alguma etapa de planejamento, ou não gostou da moldagem, ela tem liberdade total para frear o trabalho e me chamar e aí recomeçar o processo. Daí, então, e às vezes ela já nem me bota na jogada. Ela já chama o dentista, se é um dentista aberto ali e tal, ela mesmo já conversa com o dentista, ó, isso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um passo atrás aqui. E melhorou muito a qualidade ter ela lá, assim, fazendo esse processo de filtragem. Que legal. Só complementando, a cultura forte gera a própria equipe auxiliar. Quando ela vê que tem uma coisa destoando no atendimento, na qualidade, essa pessoa tá com dificuldade de moldar, olha, ele pediu 3 vezes. Elas estão sempre atentas a isso para nos falar. E a gente já fez auditorias. Até agora há pouco eu fiz revisão de endodontias, por exemplo, que é a minha área. Então, daí, como a gente tem o software, tu pode fazer uma relação ali dos procedimentos executados, vai lá, abre as radiografias. Então, a gente procura estar sempre com um olhar nisso mesmo. A questão das auxiliares eu tinha esquecido de comentar. Acho que a gente compartilha muita informação com as auxiliares, né? Então, assim, de diagnóstico, elas sabem fazer diagnóstico de cárie interproximal, porque a gente faz bite-wing em todos os pacientes de primeira consulta. Então, o paciente chegou para uma primeira consulta, quando ele passa, ele já fez as bite-wing com elas, e elas às vezes já vêm, olha o dente tal que eu achei estranho. E a gente vai estimulando e mostrando. Então, eu vou provar uma barra de um protocolo. Elas vão lá revelar o raio-x, elas já vêm dizendo, adaptou tal, não adaptou tal. Então, isso vai formando dentro da clínica toda a ideia do que é o mínimo necessário para aprovar aquela etapa daquele atendimento. Então, e elas vêm e falam, eu não vi o fulano de tal fazer tal etapa. Daí a gente, ali tem uma oportunidade. Então, tu tem que estimular muito essa conversa, né? Esse jogar a merda no ventilador, que muitas vezes a pessoa vê ali, a etapa não foi cumprida e fica quieta, porque não foi estimulado aquilo ali. Sim. E ela acha que, você é o dedo duro se eu falar. Não, lá dentro da clínica não. A gente chama isso de o problema é de quem viu. O problema é de quem viu, que é a filosofia da Disney lá, né? Se cair o sorvete da mão da criancinha, não é o sorveteiro que tem que se preocupar. Qualquer funcionário da Disney tem que ir lá correndo levar um sorvete para aquela criança. Então, dentro da clínica tem muito essa do problema de quem viu. E tem a história que desde um treinamento lá que a gente fez num congresso, acho que foi no congresso do Ateliê, que o Paulo Storani, o Ricardo Storani. Paulo Storani, lá do Tropa de Elite, foi lá e deu aquela palestra e falou da mentalidade dos caveiras, dos Tropa de Elite, lá do BOP. A gente agarrou aquilo e dentro da clínica surgiu a cultura, tanto que o grupo dos estagiários ali é novos caveiras, né? Surgiu muito a história do, vamos ver se tu é caveira mesmo. E o caveira mesmo, ele é o cara que aceita uma crítica na boa porque ele quer ser tropa de elite. Então, se tu quer andar num time de alto desempenho, tu vai ficar feliz se alguém vier e apontar um erro teu, porque tu vai pensar, esse erro eu não vou cometer de novo. É isso que eu ia comentar. Imagino que seja tranquilo a questão da crítica, né? Então, daqui a pouco tu tem um profissional lá que precisa repetir 3 vezes uma moldagem para conseguir acertar. Aí aquilo lá é conversado com ele e daqui a pouco, se ele tem uma dificuldade técnica persistente, como é que se lida com isso? É tipo, olha, vai fazer um curso à parte de formação, de atualização, de aperfeiçoamento, é uma coisa que se resolve ali dentro mesmo, porque daqui a pouco é aquela situação que o cara precisa, de fato, melhorar tecnicamente, precisa evoluir. Como é que se lida com isso? A gente nunca indicou de, fazer curso fora, assim. Geralmente é treinamento interno mesmo. Aí senta e vai refazer o protocolo, vai mostrar de novo, vai sentar do meu lado de novo para ver o processo. E a questão de apontar o problema ali, eu vejo como... Esses tempos a gente fez eu fiz uma apresentação de erros que eu tinha cometido. Então, isso também faz com que... todo mundo comete erros, né? Então, claro. Eu sou o primeiro quando uma pessoa vem apontar, furou tal coisa ali, não tá legal. Por exemplo, a Ana, que é uma das periodontistas, ela faz todas as revisões dos meus pacientes. Então, eu já combinei com ela, quando tu pegar os casos que eu reabilitei, tu vai cri-cri, tá? Quando o paciente troca de cadeira lá dentro, a gente fala, mentalidade de primeira consulta. Tu vai examinar esse cara como se esse cara estivesse chegando
da rua para ti primeira vez. E aí tu tem que vir me trazer qualquer coisa. E aí entra a oportunidade de tu, realmente, ali talvez ficou um gap, vamos refazer essa coroa. Entendeu? Com certeza. Melhor mostrar ali naquela hora do que tratar uma complicação, depois uma satisfação maior do paciente, né? Custa muito caro trazer um paciente novo, né? Então, é muito mais fácil tu agradar o paciente, fazer o correto, o cara que já está lá dentro. Ele, né, tem estudos que falam que um paciente novo custa 6 vezes mais do que um paciente antigo, né? Do que um paciente antigo, Então, é muito melhor tu agradar aquele cara que já está ali, que já conhece o serviço, que já sabe valores, que já está alinhado com o que tu quer, com o que tu vende. Outra coisa que a gente tem lá, as recepcionistas também interferem bastante nesse processo, assim, de percepção de qualidade, né? Quando elas veem que tem algum paciente que demonstrou alguma insatisfação, ou que teve algum rolo de um atraso, ou chegou, o trabalho não estava legal e tal, elas normalmente nos informam e a gente faz daí um redirecionamento às vezes. Às vezes troca o dentista que está executando o caso, aí começa uma nova relação, e às vezes é perfil, às vezes tem paciente que encaixa com o perfil de um dentista, às vezes tem paciente que encaixa com o perfil de outro dentista. O Daniel, que é um dos sócios da clínica lá, ele é um cara super rápido. Eu não sou rápido, eu sou super lento. E o estilo de atendimento é totalmente diferente. E às vezes tem paciente que encaixa com ele, ama ele, e tem paciente que encaixa com o meu estilo e quer ficar só comigo. Então, essa percepção, a gente dá liberdade para as gurias notarem, assim, e elas já veem, não, esse aí tem que ir contigo, não, esse aí tem que ir com fulano de tal, por causa do estilo do paciente, entendeu? Legal. A gente vai colocar uma questão agora que a gente sabe que tu vem acompanhando desde o início, que é essa forma de se comunicar com o paciente, né? A gente fala bastante desse exercício de como apresentar os planos de tratamento para o paciente. E tu sabe que a gente tem falado muito sobre esse termo plástica odontológica, como se comunicar melhor com o paciente, com um termo que já é super aceito pela sociedade, que já traz ali uma ideia de entrega de resultado estético. Como que tu vê isso na rotina, assim, da Sabre? Né? Eu lembro que tu me mandou uma mensagem, a primeira vez que tu ouviu o podcast sobre plástica odontológica. Eu achei muito bom. Até comentei com... Achei que esse... Bom, uma das coisas que a gente tem lá na clínica é tentar desenvolver o lado de vendas dos dentistas. Até uma polêmica entre eu e a Samantha. E eu acredito mais que vendas é algo treinável e ela acredita mais que vendas é uma coisa mais associada a uma pessoa, personalidade, uma predisposição natural, assim. E isso a gente está sempre administrando ali entre nós. Eu tenho uma facilidade grande... Tu não conseguiu vender a ideia para ela. Apesar de ter uma facilidade grande em vender tratamentos odontológicos, eu não consegui convencer ela de que dá para ela treinar outros... É que eu mostro números para ele, não tem como convencer. Contra números não tem discussão, né? É verdade. Mas assim, o que os dentistas menos fazem, e acho que até o último entrevistado de vocês também comentou isso, mas o que os dentistas menos fazem bem é explicar para os pacientes de forma que eles entendam, né? O dentista, ele passa lá 5, 6, 7 anos adquirindo conhecimento, ele tem orgulho daquele conhecimento e ele acha que o paciente vai adorar uma palestra odontológica. E justamente por ele não ter nessa formação inicial nada de gestão, de marketing e de venda, ele explora completamente o conhecimento técnico dele para o paciente. Então ele fala os termos de odontologia, ele quer se ele der acha bobeira, que ele está apresentando um TCC. Se der bobeira, ele abre um vídeo de cirurgia lá e começa a mostrar para o paciente. Mostra sangue, tudo. Porque não raras vezes o paciente pergunta, né? Aquela coisa de, mas como é que é esse pós-operatório? Quanto invasivo é? Alguma coisa do tipo. E ele já agora é aqui que eu vou me fazer, né? Eu vou mostrar tudo para ele agora, como é que eu vou abrir isso aqui. Eu sou foda. E aí... Mas... Até exames eu pergunto pro paciente se ele quer ver. Sim. Né? Tem paciente que quer dar uma olhada na tomografia e tal. Tem paciente que me diz, tá maluco, cara, isso daí parece uma caveira, não quero ver isso aí, me fala... Tem paciente que é curioso, né? Os pacientes, eles querem entender aquele perfil de pessoa. Isso. É aquele cara que tem curiosidade sobre tudo. Então, ele quer ver como é que tu coloca aquilo ali, como é que funciona, de que é feito aquele material. Mas tem paciente que quer entrar, se ele pudesse entrar vendado e sair com o resultado pronto, ele faria isso. Não quer ouvir nada e não quer saber de nada. Eu levo... Um cara que se tu não isolar, ele levanta...
A gente, atendimento para olhar a tua mesa. a gente investe bastante na primeira consulta, tempo, né? Muito tempo. A minha primeira consulta, acho que a mais demorada da clínica, 1h30, às vezes 2. Assim, e eu gasto muito tempo conversando com a pessoa, né? Muita pergunta. Eu tenho uma anamnese que é uma anamnese para identificar assim, o perfil da pessoa, o que ela valoriza, o que ela não valoriza. Ela tem pouquíssima coisa odontológica nessa anamnese. E na hora de apresentar o plano de tratamento, eu apresento ele em 30 segundos, a minha proposta de trabalho, porque eu não dou detalhe nenhum do plano de tratamento, a não ser os que eles vão me pedindo, né? Então, eu normalmente não mostro uma relação das coisas que vai ser feita, se vai ter enxerto, se não vai ter enxerto. Eu só se a pessoa me pergunta, senão eu não apresento nada. Mas mesmo na hora, por exemplo, tá lá diante de um orçamento alto, né? Digamos, o paciente tem um plano de tratamento extenso e aí vai dar um valor considerável. E aí o dentista tem sempre aquela questão de, eu vou justificar do porquê que isso custa 50 mil reais. E aí ele começa a entrar nessa questão, que tu vai ter que fazer tratamento de canal nesse dente, depois tu vai ter que fazer tal coisa, depois tu vai ter que fazer uma cirurgia, depois como é que é essa questão de justificar isso tudo, falando só assim em 30 segundos, sei lá, do resultado final? Eu uso as analogias. Eu acho que a plástica odontológica é uma analogia que faz a pessoa entender, né? Quando tu vai no cirurgião plástico, quando uma mulher vai no cirurgião plástico fazer uma prótese de silicone, ela não quer saber detalhes, etapas, que acesso que ele vai fazer. Eu imagino que não queira saber detalhes. Ela quer sair de lá com os peitos mais bonitos do que ela... ou quer sair com os peitos do jeito como ela está imaginando que seria o mais bonito possível. Sim. Então, quando chega o paciente odontológico lá que precisa de uma reforma grande, eu uso termos desse tipo. Assim, a Samantha participou de um cara. Samantha, ela não acha que ela é uma boa vendedora, mas ela é uma excelente vendedora, porque ela percebe exatamente a pessoa e ela tem a sensibilidade para entender o que a pessoa quer, o que ela precisa e tal, e daí ela já larga pifada, assim, né? E daí eu só faço a analogia correta e a pessoa pede o tratamento, que esse é o segredo, a pessoa pede o tratamento, né? Sim. Então a Samantha identificou, delicadamente falou que o tratamento anterior era horrível, que estava muito ruim, e ela realmente, eu já percebi que é ruim e tal, assim. E daí eu vou conversando com a pessoa e vou dizendo, na verdade tem bastante problema, a situação não é boa, não sei o quê. Daí a pessoa fala, no caso, essa paciente falou assim, mas então no meu caso eu tenho que implodir tudo mesmo. Daí, isso aí, temos que implodir e construir tudo de novo a casa. E aí, esse exercício de apresentação do plano de tratamento é feito por vocês, é por um de vocês, é por todos os dentistas? Como é que funciona esse momento da apresentação do plano de tratamento? Foi lá a primeira vez, tu ouviu ele bastante, fez documentação do que precisava para fechar diagnóstico, para montar essa jornada do paciente lá na clínica, e aí chegou o momento de apresentar para ele. Como é que funciona? Todos os dentistas que fazem primeira consulta montam um orçamento. Tá. Uma das coisas que a gente tenta praticar dentro da cultura lá multidisciplinar é que todos tenham a mesma capacidade de diagnóstico, né? Então a gente treina bastante isso nos nossos encontros de... uma coisa que a gente buscou sempre lá é não ter assim, ninguém super especialista. O super especialista ele não fica lá no dia a dia, né? Ele vai lá, faz algum procedimento pontual, tipo, até o Fritcher já foi fazer algum procedimento pontual lá, mas os dentistas do dia a dia, eles podem até ter atuação em alguma especialidade, mas eles têm uma visão geral. Então, todos examinam, todos montam planejamento e todos fazem a apresentação. Isso é muito alinhado com o que a gente pensa na Red, quando a gente fala de sorriso gengival, que nem a gente fez aquela semana da imersão, que é, mesmo um periodontista que faz somente a plástica gengival, ele tem que ter uma visão multidisciplinar, porque às vezes a causa do sorriso gengival do Renato não é aquilo ali. O cara excesso vertical de maxila, por exemplo, ele tem que fazer uma ortognática. Isso. Ele vai só tapar o sol com a peneira. Exatamente. Porque então a gente trabalha bastante para que tenha essa visão compartilhada. E aí o momento da apresentação, a gente tem vários recursos lá, tem até uma pastinha dentro do servidor do computador lá com vídeos educativos, de procedimentos e tal. Cada um tem liberdade de usar os recursos que acha ideal para cada caso. Porque eu também não faço apresentação igual para todos os pacientes. Tem pacientes que eu monto um PowerPoint. Mas o que eu ia te perguntar antes vocês então investem nessa capacidade do profissional de fazer todos esses diagnósticos, montar o plano de tratamento, não
isso desenvolvido por ele, não por uma questão de reunião multidisciplinar, aquela coisa que a gente vê uma mesa com um endodontista, um periodontista, um Não da temos essa dentística, rotina, não. uma televisão com exames do paciente, fotos, aí todo mundo opinando, e aí vamos montar assim, e a ordem dos tratamentos vai ser essa, isso vem antes, isso vem depois. Não, Mas isso existe naturalmente no trabalho em equipe, né? Isso. Não é exatamente assim, mas claro, é na copa, é no corredor No ali. grupo do Existe WhatsApp, tem grupo só dos muito essa troca, assim, dentistas, pô, tem- eu tô com um caso e eu sei que a questão mais forte ali é periodontal. Aí tu vai lá falar com a periodontista para ela te dar a opinião no caso. Então, essa troca existe, mas não é um processo assim estruturado, né? Digamos, com uma reunião. Não, eu troco muito com o ortodontista ali, então, eu digo, acessa aí o escaneamento que eu fiz do paciente tal, eu quero fazer isso com a parte de implante e prótese. E aí ele, mas tu não vai querer corrigir aquela mordida cruzada lá, você vai me demorar muito, tal. Daí assim a gente vai gerindo o planejamento, entendeu? Antes da gente partir para o nosso último gancho, o Lengler nos trouxe uma informação, e a Samantha vai poder nos validar ou não, que teve um momento, né, desses anos todos de clínica, que tu chegou até, de certa forma, te afastar um pouquinho da parte de atendimento para te voltar muito para a gestão. O Lengler tá desatualizado. Pois é, ela Tá me totalmente atualizou agora. afastado. Ela te atualizou? De novo, Sou 100% de gestão agora. Tu tá agora 100% de gestão. Tá, e aí então, é super válida a pergunta que eu ia te fazer. Quer dizer, para esse papel que tu executa na clínica hoje, tu vê qual a vantagem disso precisar ser um dentista ou daqui a pouco alguém que é um gestor, porque a gente vê muito nessas clínicas, não só relacionado daqui a pouco à parte dos números, de apresentação de valores para o paciente, da negociação, né, financeira com o paciente, mas tu entende que esse papel, ele daqui a pouco pode ser executado por alguém que tem uma formação que não odontológica ou precisa ser alguém que entende do mocho lá? Eu acredito que pode, mas eu acho que tem grandes vantagens em tu ser um dentista, porque daí tu tem o olhar, a decisão da gestão, ela tem o olhar da pessoa que está na cadeira, entendeu? Tu entende toda a questão técnica, a questão do atendimento ali, porque às vezes o gestor, ele está totalmente fora da odontologia, então as tomadas de decisões, elas não entendem do profissional, da entrega, da qualidade. Então, assim, eu acho que tu ser da área te traz essa visão mais completa para justamente daquela primeira pergunta ali, aliar produtividade e qualidade, né? Então, por isso sim, mas eu acredito também que uma pessoa fora da odontologia pode realmente... Tu tá entrando naquele negócio, né? Tu vai ser o gestor daquela clínica, tu também tem todas as condições de aprender. Eu acho que só nas franquias odontológicas a gente vê que é tudo muito segmentado, assim, né? O cara que tá ali em cima, no topo, ele não tá nem aí para a parte clínica, para cadeira. Então, às vezes, acontecem algumas, né? Não todas, mas aí acontece essa desconexão, assim, das tomadas de decisões, elas não estão olhando, às vezes, o trabalho técnico. Então, acho que o dentista, ou eu, como dentista gestora, consigo ter toda essa visão 360, assim. E é uma decisão que não é simples, né? A gente faz toda uma formação técnica e aí a gente tem aquela sensação, se eu parar de atender agora, eu vou cair em treinamento, porque a nossa profissão exige, mas ao mesmo tempo tu tá diante de um negócio que é teu, que precisa daquela pessoa, daquele papel sendo executado. Então, como é que foi para ti isso aí, essa decisão de chegar no momento e dizer assim, eu não vou mais atender paciente? Muito difícil, assim, justamente porque tu fica apegado ao fato de tu ter tido a tua formação ali, parece que abandonar tudo, né? Mas, para mim, assim, eu pensei um pouco, e tem a ver com aquele negócio dos pontos fortes, que a gente já desde o início sempre pensou. Eu tentei ver a minha relevância na clínica como gestora e como profissional, né? Como endodontista, eu sempre gostei de fazer endo, eu me esmerava para fazer com excelência, mas eu acho que as minhas qualidades, assim, combinavam com esse papel de gestão, porque eu gosto muito de estar, assim, olhando aquele todo, assim, e tentando ajudar tudo para que aquilo funcione e tenha um impacto maior do que eu tenho na cadeira. Então, eu achei que... E eu via isso, porque na odontologia tem poucas pessoas que gostam da gestão mesmo. A pessoa fala, por favor, para de falar disso, eu só sentar na cadeira e atender. Sim. E eu sempre fui apaixonada, assim, né? Então, eu dizia, meu Deus, mas... Então, quer dizer, eu tenho esse olhar, eu gosto, né? E por que eu não estou explorando mais? Então, cada vez eu fui indo mais... E aí fica essa coisa, aí tu é mãe, daí tu é dentista, daí tu é gestora, daí parece que tu faz mais ou menos cada papel, né? Então, eu achei que focar na área da gestão
traria mais resultado para a clínica e mais satisfação, porque a tua satisfação pessoal depende também do quanto tu acha que tu tá indo, né, fazendo bem, fazendo com excelência o teu papel. Então, eu acho que focar na gestão me trouxe isso. Acho que o Renato pode dizer também, mas desde que a gente teve essa decisão, assim... Quando a gente conseguiu definir bem os papéis de cada um dentro da sociedade, assim, Decola daí. foi um salto. Quando a Samantha tomou a decisão dela, também nós já estávamos ganhando um corpo que não tinha como não ter uma pessoa de gestão exclusiva, assim, né? Quantos funcionários a gente já tem agora? Às vezes, dá 25 pessoas na média, assim, 10 funcionários, mais 15 dentistas. 3 CNPJs. Um mexe aqui, mexe ali, por causa das questões de contabilidade, e tu tentar ser empreendedor no Brasil, que nem tu estava falando, a gente tem que fazer mágica, né? E daí, cara, começa a ficar tanta demanda, que às vezes tu tá lá daí na cadeira e daí sim tu vai ter perda de qualidade, porque tu tá lá na cadeira pensando num problema de gestão. Sim. Então isso não acontece lá dentro mais, porque quem tá na gestão, quem tá na parte clínica tá preocupado com a parte clínica. Então eu não tenho que me preocupar com coisas de gestão. A nossa troca em termos de gestão, ela é só estratégica. A gente conversa, pensa as coisas junto, mas cada um automaticamente já sabe o que vai ter que fazer para aquilo ali acontecer e o que o outro vai fazer. Né? A gente parou de se interferir, sobrepor papéis. Durante um tempo a gente fez rotação de funções. Eu já cuidei dos números da clínica e tal, mas agora não. Agora as coisas se separaram bem e fluiu muito melhor. Legal. Uma frase que eu já usei num outro episódio, né? Os temas não se esgotam, mas o tempo do nosso episódio, nosso Redcast se esgota. Então, a gente já está se encaminhando para o final, para as últimas considerações. Ainda tem algumas questões que a gente gostaria de colocar aqui. E uma delas de uma maneira bem direta. A gente falou há uns minutos atrás sobre essa questão, daquela questão dos R$100, ser R$100 de lucratividade, que não é. Hoje vocês teriam condições de dizer assim, qual é a margem de lucro de uma operação como essa da clínica de vocês? Tipo, quanto que de todo aquele valor que entra dos R$100, o quanto que de fato é lucro lá no final? Porque isso é uma questão que é uma dúvida muito grande do dentista, às vezes, quando ele tem pouco conhecimento, ele está lá no ambiente dele, ele às vezes não sabe se ele está trabalhando com uma margem de lucro alta ou baixa, porque por total desconhecimento. Às vezes ele está lá tirando 50% de lucro e está achando, putz, tem 50% de custo. E ele não sabe qual é a média do... Acho que assim, é só antes de tu falar. Primeiro de tudo, a maioria das pessoas não sabe calcular a lucratividade. Sim. Ou cada um tem um jeito de calcular. E daí, uns botam lá dentro o Prolabore, outros não. Então, cara, é muito difícil. A gente, seguido, senta com colegas assim, tá, vamos fazer um benchmark, vamos comparar a lucratividade. Daí tu vai, e tu chega no fim a ver que assim, o método estava muito diferente, e quando tu ajusta o método para o método que tu utiliza, tu vê que a lucratividade é bem parecida. A gente já fez isso. Já fizemos isso. É só ajustar um pouquinho as linhas do DRE, já fiz contigo, já fiz com o Rogério. A lucratividade é sempre, na minha opinião, e a gente já fez bastante benchmark, a gente criou um grupo com dentistas do Brasil inteiro só para troca de informações de gestão, assim. E a gente já fez muito benchmark e tal, e não sai muito daquela faixa ali, né? A gente tem dificuldade, que nem tu falou ali, mesmo o grupo de benchmark, esse dentista ele é meio fechado, assim, né? Eu acho que ele pensa, não vou falar meu número, né? Então, o grupo não funciona tão bem quanto a gente queria, e tem isso, assim, os parâmetros são completamente diferentes. A gente tem varia entre 20% a 23% de lucratividade, mas considerando, por exemplo, uma remuneração para o dentista, que às vezes é muito superior à remuneração numa franquia. Daí a franquia vai falar, nós temos 35% de lucratividade, ok, mas o dentista ganha 20%. Então, assim, a pizza altera ali, né, que a gente chama. Então, tu dá um pouco mais para o dentista, não é? A matemática é essa. Ou tu investe um pouco mais em propaganda e marketing, é o que acontece. Então, para a nossa realidade ali, que pode ser, que eu acho que é parecida, né, Guilherme? A gente tem ali 22. A gente já teve uma consultoria e eles chegaram a falar em 30, né? Que o ideal no mercado odontológico já poderia chegar a 30. A gente nunca conseguiu na nossa meta sempre foi 30. Só que a taxa de incomodação do cara que tem 30 é muito maior do que a nossa. Então, tu remunerar bem o colega... a gente não tem incomodação. Isso, assim, é porque muito tu remunerar raro bem o colega ele veste a skin in the game. Não tem.
É Porque- que aí entra a cultura também, né? O que Exato. tu quer entregar? Então, tu quer entregar uma odontologia de qualidade, então tu quer profissionais de qualidade. Então, aí já está respondida a pergunta em relação à E daí remuneração. tu tira o teu benchmark dos números da odontologia e joga para números de serviço, né? Ou seja, serviços médicos, seja qualquer outro tipo de serviço. Cara, 20 e pouquinhos % é maravilhoso com qualquer CEO que tu for conversar, Exato. né? Exato. Então, Não, porque eu, na verdade, fiz essa pergunta também, porque a discussão ela já começa antes, né? Que é aquela história do próprio modelo de decisão ali da sociedade, e até vocês têm essa questão de, às vezes, incorporar novos sócios, para depois desaguar lá na remuneração do colaborador, do quantos % ele ganha, né? Que as clínicas começam sempre com essa história. A gente vai fazer uma sociedade nós 4. Como é que vai ser a divisão disso? A gente paga os custos, depois do bruto lá, a gente determina um valor, uma porcentagem que vai ser distribuída igual por todos e depois proporcional à sua produção. Daí, às vezes, aquele cara, nessa proporcionalidade, ele produz mais do que os outros e começa a se sentir sim, prejudicado. ele acha que a especialidade dele vale mais que a do Ele outro, acha que a né? especialidade... E, às vezes, de fato, tem É. uma especialidade que produz mais, né, número. Então, já começa esse desafio aí. E eu sei que a gente tem pouco tempo, mas tem existe algum caminho que vocês imaginam, assim? Digamos, vamos montar uma sociedade os 4. Como é que seria, como é que vocês veem, assim, pela experiência de vocês, por onde começar? Uma das coisas que a gente faz é separar a remuneração por trabalho odontológico, é um prolabore, né? Que lá na clínica é um percentual da tua produtividade. Então, isso já neutraliza essas diferenças entre especialidades, né? Odontopediatria vai ter uma produção menor, vai ficar percentual aquela produção dela. Sim. Né? Então, aí o implantodontista tem uma produção maior, vai ganhar percentual aquela produção dele. Então, a parte do prolabore odontológico vai estar separada. Aí depois a gente criou um prolabore administrativo, né? Nós temos mais sócios, mas os sócios que fazem a gestão da clínica somos eu e a Samanta. Então, nós temos um prolabore administrativo daí, que é um percentual... Na verdade, esse está entrando no lucro, que é das questões de cálculo que é difícil, né? Ele já está no lucro, mas aí ele é dividido o lucro não de forma igualitária entre os sócios, porque tem sócios mais na administração e outros que estão só na parte clínica e já recebem daí pela parte clínica e depois como investidor. Daí. A gente deixou ele no lucro e não como um prolabore fixo para ter mais skin in the game, para que os outros sócios pensem, se não tiver lucratividade, eles não vão ganhar nada da gestão. Por Sim. proteção do negócio também, né? É. Eu acho que isso é uma das questões que a sociedade dá certo, porque a gente pensa na Sabre antes das nossas necessidades individuais. Parece brincadeira, mas assim, quando tu entra numa sociedade e todo mundo está pensando em como que eu vou ganhar mais, a empresa não tem saúde. E como a gente é apaixonado pela empresa e a gente quer que quando a gente sai, a Sabre exista ainda com a cultura dela e com novas pessoas, tu tá sempre protegendo a empresa. Então, isso também dá certo nesse sentido. Esse acho que estamos agora, sim, indo bem para o final. Não conseguimos falar de marketing, não conseguimos falar de Eu tenho que fazer um seriado. ticket, de diferença de ticket da região metropolitana para a capital, se vocês veem alguma coisa. Dá tempo de responder rapidinho isso? Dá, isso tu deve ter até na cabeça aí, né? Porque a gente tem a Sabre em Porto Alegre e Gravataí, né? Pois é. É um pouco mais alto em Gravataí, mas eu acredito que tem essa diferença assim, de concorrência da nossa posição dentro de Gravataí em relação a Porto Alegre, que é uma concorrência muito maior. Então, a gente tem mais tickets altos, que aí elevam, daí, digamos, a média, né? Lá em Gravataí. Seleciona Mas o o público. ticket por procedimento é mais alto em... A gente pratica a mesma A gente tabela pratica a nas mesma duas. tabela. É. A gente tem o ticket médio, digamos, por paciente, É. que daí lá em Gravataí é mais alto. Acho Sim, que Gravataí é um fecha pouco tratamentos mais mais mar caros. azul, assim, é fácil se destacar no mercado premium lá. Vocês já selecionam aquele público que tem Isso. mais poder aquisitivo, né? Inclusive, a gente tem trabalhado toda a nossa estratégia de marketing em se destacar do mercado de franquias, do mercado de clínicas populares, assim. Nossa ideia, por exemplo, agora a gente descontinuou o uso dos implantes nacionais. Em Gravataí não tem praticamente ninguém usando o Strauma. Então, isso já vai sempre posicionando a clínica numa ideia de, não, é totalmente diferente do restante. Sim. Para não ter aquela comparação. Para não ter comparação, exatamente. Quer amarrar uma pergunta final aí, Lengler? Ou falamos de quase tudo? Eu acho que, cara, acho que entrou tudo aqui. Faltou mais foi a questão marketing mesmo. Podemos marcar um segundo episódio para
falar de A marketing. gente tem coisa legal para falar de marketing. Bastante coisa. Porque é sempre aquela dúvida grande, né? O que seria... daí eu estou forçando um pouco a barra, eu sei que a gente vai precisar de mais um episódio, mas como que vocês veem... O que vocês consideram de mais importante no marketing de vocês hoje? É um canal? Tirando a parte do face-to-face ali com o paciente, né? Depois que o paciente está dentro da clínica, eu estou falando fora, para o paciente que não entrou lá ainda, o que vocês veem como... Cara, aqui tem sido para a gente o diferencial, ou que está um pouquinho acima dos outros, enfim. A gente testou rapidamente, assim, esse ano, marketing de funil, aquela coisa mais de, realmente, assim, da formulazinha pronta. E a gente decidiu como estratégia do ano, por exemplo, que o nosso marketing de 2022 ia ser mais focado no marketing que é da rede ali, dos pacientes. Aonde que a gente quer atender? Que pacientes que a gente quer buscar? Onde estão os amigos dos nossos pacientes? Então, a gente foi para marketing mais local e a gente, claro, que mantém o marketing ali das redes e de uma maneira muito interessante, que a gente conseguiu achar uma pessoa, uma agência, que trabalha por resultado. Porque geralmente o pessoal trabalha e não se importa com a qualidade do lead que ele te entrega, entendeu? Bom, daí é contigo, não converteu, o problema foi teu. Não, às vezes a qualidade do lead, ou quem tu tá atraindo para tua clínica, não vai fechar mesmo. Então, essa agência que a gente está trabalhando, ele ganha relatórios semanais de desempenho, de agendamento e de fechamento dos pacientes da internet para ele entender como que ele tem que mexer e ele vai trabalhando baseado nos resultados e ganha também baseado nos resultados. Mas isso é uma estratégia para todas as possibilidades de canais de vocês. Não tem um canal que vocês enxerguem hoje como diferente dos outros. Não, o canal, aqui é pelo Instagram, mais... Para nós, pelo Google. Não, mas antes disso, o canal que mais dá resultado é a indicação dos próprios pacientes e de integrantes da equipe. Marketing interno é disparado mais importante para a gente. Chega a dar 60% entre pacientes e rede de contatos. Mas aí quando tu vai para, não sei se é bem isso que tu quer para as ferramentas ali, aí é Google disparado, né? Então tu tá bem ranqueado de forma orgânica e também de forma patrocinada ali com investimento inteligente, assim. E a gente vê bastante que avaliações no Google faz muita diferença. Então, a gente, inclusive, está criando rendimento variável para a equipe auxiliar para estimular, porque às vezes o paciente só precisa de um convite para te avaliar bem. E o pessoal vem ali no cadastro e diz, eu vim porque a clínica tem boas avaliações no Google. Então, a gente monitora isso. Toda semana eu estudo os cadastros da semana anterior, para saber de onde que vieram e o que disseram. E daí a gente vai... A gente treinou os dentistas para ver as oportunidades de ganhar uma avaliação top no Google. Então, assim, eu te operei, tá? No outro dia eu te ligo e pergunto como é que tu tá, Laura. Daí tu diz, tô perfeito, não tô sentindo nada. Daí eu diz, que legal, cara, tu sabia que tem gente que não faz de medo? Se tu pudesse, assim, eu vou te mandar um linkzinho aqui, tu faz uma avaliação lá contando como é que foi para ti colocar um implante. Aquele momento ali, o cara tá grato, ele fez uma cirurgia que foi boa, que ele não teve dor, que foi muito menos do que ele imaginava. É um baita do momento que ele tá lá de repouso em casa, ele já entra no Google e faz uma avaliação 5 estrelas para ti, entendeu? E às vezes, se o paciente é um paciente mais comunicativo, cara, eles escrevem um texto, botam fotos, tá? Eles fazem uma coisa que te dá muita autoridade. Aí tu imagina, tu tá com o dente quebrado, tal, tu olha ali, tem uma clínica que tem 80 avaliações e é tudo 5 estrelas. Eu vou nesses caras aqui ver qual é que é, né? Tem uma questão que o Google, a pessoa já tá te procurando, tá? Sim. E o Instagram, às vezes, tu é lançado ali. Tá de passagem ali. E ele é mais desconfiado daí. Então o Google, ele tava ali buscando, ele é um cara mais decidido, ele tava ali realmente te procurando. O outro, às vezes, vem por oportunidade, apareceu, me interessei, mas ele não... Então, isso a gente também vê, assim, agora o Instagram tá melhorando, né? E o Face eu acho o canal mais difícil, particularmente, de conversão. Mas o Google realmente é disparado, se for analisado por canais, assim, é o Google. Semana passada, uma paciente escreveu no Google qual a melhor clínica odontológica de Gravataí. Daí apareceu a Sabre e ela foi e fechou o tratamento. Olha aí. Acho que com essa consideração dá pra gente encerrar, né? Preciso contratar uma Samantha para minha clínica. Faz diferença. Pessoal, gostaríamos de agradecer demais a presença de vocês, né, da Samantha, de abrir o caminho aqui para outras mulheres. A gente quer muito a participação das mulheres, a gente acredita demais nessa questão multifacetada, assim, da construção do conhecimento. Várias visões. Acrescenta demais, por mais que não pareça assim, todos pensamos iguais, tem ali a diferença do olhar feminino, do olhar masculino. Então, agradecemos demais a presença de vocês dois. Vamos precisar falar mais de marketing, mais de técnica odontológica também.
E vamos nos encaminhando para o final, né? Então, se você gostou do nosso episódio, não deixe de deixar o seu like, né, nesse episódio, comente suas dúvidas, suas sugestões, pode se tornar tema de um próximo conteúdo da Red em todos os nossos canais. Então, nos siga no Instagram, no YouTube, no Spotify e até o próximo episódio.